Aula 3. Então a gente vai continuar vendo como as peças se movimentam. Quando a gente tem mais peças no tabuleiro. Então vamos ver o exemplo da torre. A torre, como a gente aprendeu, ela se movimenta na coluna e na horizontal. Mas vejam aqui que a torre não pode saltar sobre as outras peças. Então essa torre, ela pode ir só até aqui, nessa posição, que é a posição B2, que seria aqui. E aqui, ela pode ir até aqui, pode ir até aqui. Então vejam que a dama não deixa eu passar para cá. E aqui o meu cavalo. Então, quando a gente tem uma peça na frente, quando a gente está estudando a torre, ela não pode passar por cima das peças. No mesmo caso, a dama. A dama pode vir aqui, mas ela não pode vir até aqui. Por quê? Porque a gente tem a torre que não deixa ela vir. Então, vamos lá. Agora o bispo. Ó. O bispo ele pode ir na diagonal. Né? Nas diagonais, como a gente estudou. Mas vejam que aqui na grande diagonal ele não pode passar para cá, para essa casinha. Por quê? Porque o cavalo está na frente. Então o bispo não pode saltar as peças. Agora o meu cavalo. O meu cavalo a gente viu, ele se movimenta em L. Então veja, ó, aqui eu tenho o meu peão na frente, mas o cavalo é a única peça que pode fazer o salto sobre as outras peças. Então ele pode vir aqui e pode vir até aqui, fazendo um movimento em L. Veja. Agora a gente vai aprender como que se faz a captura da peça. Então a gente pode capturar a peça do nosso adversário ou tomar. É capturar ou tomar. Então vamos lá. Então, primeiro a gente vai ver a dama. Então a dama se movimenta na coluna, na diagonal e nas horizontais. Então, qual peça que a dama pode capturar? Então, nesse caso, ela pode capturar o cavalo, porque está na mesma diagonal. E veja que não tem nenhuma peça na frente. Então, a dama vai capturar o cavalo. Ela vai capturar o cavalo. Então, quando ela captura, a gente coloca a peça onde estava o cavalo do adversário. Veja, ó. Ela vai capturar e vai ficar na casinha do cavalo. Ó, então ela ocupou a casinha que estava o cavalo, na posição do cavalo. Vamos lá, de novo. Ó. Veja que ela está nessa diagonal. Então, olha, ela capturou ou ela tomou o cavalo. Agora a torre. Então a torre ela se movimenta na coluna e nas horizontais. Então vejam, ó, que na coluna a gente tem um peão, então a gente pode fazer o que? Capturar ele, esse peão, ó. Então eu capturei ele. E agora eu posso fazer o que ainda com a torre? Outra vez, eu posso capturar esse peão. Olha, capturei. Agora esta torre, veja, ela pode capturar aquela torre. E esse cavalinho, a gente pode estar na diagonal do bispo, então a gente pode capturar ele, ó. Então a gente sempre coloca a nossa peça onde estava a outra, ó. Capturou, foi para lá, aqui capturou. Olha, veja que o nosso bispo também pode capturar aquele peão, ó, porque está na mesma diagonal, veja, ó, capturou. Ó, e agora veja que o nosso bispo pode capturar a torre. E a nossa torre pode capturar o peão. Então isso é a captura das peças. Agora vamos fazer a captura com o cavalo. Então lembra, o cavalo se movimenta em L, olha. Então veja, ó, ele pode capturar o peão. Veja que ele capturou e ficou na casinha do peão.
Agora ele pode capturar também o bispo. Capturou. Agora ele pode capturar também a torre. E pode capturar também a dama. Agora vamos aprender a captura com o peão. Então, como a gente aprendeu, o peão ele se move para frente. A primeira vez pode andar uma ou duas casas. E para fazer a captura, a tomada, ele toma na diagonal. Ele sempre toma na diagonal. Então vejam aqui, ó. Esse peão pode fazer a captura do cavalo, porque está na diagonal. Esse também pode fazer a captura. Esse que está aqui, ó, não pode fazer a captura do cavalo. Por quê? Porque não está na diagonal. E como a gente faz para a gente capturar a dama? Veja que, então eu vou jogar uma vez. Veja, ó, joguei, agora ele está na minha diagonal. Então eu posso fazer a captura. Ó, capturei. Agora o bispo, como eu posso capturar? Joguei e posso fazer a captura. Agora esse peãozinho, eu vou jogar. Agora veja que está na minha diagonal. Então eu posso fazer a captura dele. Então o peão ele toma na diagonal. Agora vamos ver outro tipo. O rei, como a gente viu, ele pode andar uma casinha para todo lado, né? Mas ele não pode ficar na mesma coluna, ou na mesma horizontal, ou na mesma diagonal de outras peças. Por exemplo, veja que essa minha coluna, ela está atacando essa minha coluna B. Então, o meu rei, ele não pode vir para aqui e nem para aqui, porque senão a minha torre ia capturar ele. Então, se eu trazer ele para cá, eu não posso. A mesma forma, o meu bispo. Veja que o meu bispo está ocupando essa diagonal. Então, eu não posso jogar o bispo nesta casinha aqui, onde está o meu bispo ocupando. Por quê? Porque senão o meu bispo ia tomar. Então, e se eu jogar aqui o meu rei, aqui eu posso. Veja que não tem nenhuma peça, nem na coluna, nem na diagonal, nem na minha horizontal. Mas agora, se eu quiser jogar o rei para cá, eu já não posso. Por quê? Porque a minha dama não deixa, ela está ocupando essa minha coluna. Então eu não posso jogar aqui o meu rei. A gente tem que ter cuidado quando a gente estiver jogando para não fazer isso. Então, o rei não pode ocupar a casa onde outras peças estão dominando. Então o meu bispo está dominando esta diagonal. Então eu não posso jogar o rei aqui. Tá bom?